Põe na tela aí, por favor, essa imagem, essa notícia, né? Que fala o seguinte, que de acordo com as proporções, as projeções de crescimento do Brasil, né, de acordo com o IBGE, até 2032, os evangélicos devem ser maioria no Brasil. Gente, a gente imaginar que, por exemplo, eu sou de 87. Na minha época de escola, era raro você ter ali um cristão, né? Quando eu falava que eu era crente, o pessoal queria até me colocar no tubo de ensaio para examinar, alguma coisa assim, que era um negócio muito de outro planeta. E éramos minoria, de fato. E agora já se há uma projeção que o Brasil seja um país protestante, evangélico, a partir de 2032. Isso está muito perto, daqui 12 anos, né? Sim. Como vocês encaram essa notícia? Tem gente que encara com muita alegria e tal, mas como nós falamos no bloco anterior, é preciso ter uma certa cautela, não quer dizer que isso vá, de fato, determinar que são discípulos, né? O desafio é esse, né, pastores? Fale pra gente. Eu entendo que esse crescimento, por um lado, que você disse, nos alegra. Tá? Trabalhamos para isso, para estender o reino, tá? Resgatar o maior número possível de pessoas de uma vida sem Deus, uma vida de religião, que é a realidade do nosso Brasil. Nós estamos num país, nascemos num país religioso, mas o que transforma a vida de uma pessoa não é a religião. Na verdade, a religião, muitas vezes, ela mais prejudica do que ajuda. Entendo que Jesus não é uma religião. O cristianismo verdadeiro, ele é um relacionamento pessoal com o Senhor. Então, nós precisamos pensar, esse crescimento até 2032, dizer que seremos maioria, nos alegra se pensarmos em vidas realmente transformadas. Mas nos preocupa se falarmos de uma conversão meramente, digamos assim, me foge uma expressão aqui, apenas pessoas que vão aderir. Um título, né? Um título, né? Eu sou crente, eu sou evangélico. Na verdade, isso hoje, de uma certa forma, já virou moda. Né? Nós já não vemos mais, como você disse, o Leandro disse há pouco, quando ele se converteu, era uma coisa rara. Eu sou anterior ainda a esse período seu e eu me lembro que era algo assim, você via um crente e você o identificava pela sua aparência externa, né? E não era bem aceito. Eu mesmo fui um crítico, eu cresci próximo à Assembleia de Deus, tradicional, daquela do alto-falante, no alto da igreja, tocando aqueles hinos bem antigos, bem tradicionais, e aquilo me irritava terrivelmente. Mas eu me lembro que eram homens e mulheres de Deus que desciam em frente à minha casa, e eu muitas vezes fazendo piadinhas, brincando, debochando, e nunca, não me lembro jamais de que algum deles tenha virado na minha direção e tenha amaldiçoado. Muito pelo contrário, eu creio que oravam, eu me lembro de alguns deles pelos nomes, e eu creio que oravam. E tanto oravam que eu e a minha família, Deus realizou uma obra extraordinária. Uau, que bênção. Eu vendo uma família de 10 irmãos, somos 10 irmãos. Meus pais já partiram para o Senhor e com o Senhor. Tá? E todos esses 10 irmãos, toda a minha família foi alcançada pelo Evangelho. Isso fruto de oração, daqueles irmãos de quem eu debochava, a quem eu criticava, mas que oravam para que houvesse uma conversão. Então, eu creio, precisamos buscar esse objetivo de crescer cada dia mais, mas é preciso que o testemunho da igreja realmente impacte essa nação e produza mudanças, porque nós não temos visto esse crescimento numérico se manifestando ou se revelando em mudança da sociedade. Verdade. Pelo contrário, vemos uma sociedade cada vez mais corrompida, basta vermos a situação política a que o nosso país chegou. Tá? E a igreja tem um papel fundamental nesta hora, de não apenas arrebanhar, não apenas acrescentar pessoas, mas produzir mudanças e testemunhar da verdadeira transformação que o Espírito de Deus opera na vida daquele que se rende aos pés do Senhor Jesus.
Bacana. Amém. É interessante, pastor, a gente recebeu uns missionários da Coreia do Sul, né? Na nossa igreja, e ele fez uma pergunta interessante. Ele falou assim, o Brasil, cada dia tem mais cristãos. E por que, por exemplo, as taxas de homicídio não caem, o índice de criminalidade não cai? Porque, de fato, a gente precisa transformar a sociedade. Isso que eu ia enfatizar agora. Glória a Deus que se cumpra, né, essa projeção e que tenhamos esse número expressivo e se tornemos, amém, uma nação evangélica. Glória a Deus, que seja. Mas uma nação evangélica que se torne um celeiro do poder de Deus, do avivamento, de vidas transformadas. Porque se nós ficarmos só no evangelho superficial, se torna uma religiosidade. E nessa religiosidade, infelizmente, encontramos muitas pessoas que pensam conhecer a Deus, mas na verdade só ouviram falar de Deus. Verdade. E nisso o que fazem? Fazem como Judas, se precipitam e tiram a própria vida. Pregadores, quantas notícias nós não temos aí de pastores, de pregadores, de líderes se suicidando? E por quê? Porque ouviram falar de Deus, mas não conheceram a Deus. Então é isso que cada um de nós, quem está nos assistindo agora em casa, tem que parar e pensar, eu ouvi falar de Deus ou eu conheço Deus? Porque Isaac, por um certo tempo da vida dele, ele ouvia falar do Deus de Abraão, até que um dia se tornou o Deus de Isaac. Jacó, até um certo ponto, ouvia falar do Deus de Abraão e Isaac, que era o avô e o pai. E um dia passou a ser o Deus dele, o Deus de Israel. Ele era quem conhecia Deus e Deus o conhecia. E eu, na minha infância, eu comecei a pregar o evangelho aos 9 anos pelo Deus do meu pai, que eu ouvi falar. Que meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Ele faleceu quando eu tinha 5 anos. Então, eu ouvi falar do Deus do meu pai. Até que chegou um dia que eu conheci esse Deus e passou a ser o meu Deus. Cada um de nós precisamos disso, pastor Osmar, pastor Leandro e os nossos queridos que estão em casa. Precisamos olhar e pensar, eu ouvi falar de Deus ou eu conheço Deus? A experiência pessoal com o Senhor. Pastor? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.